no Conexão Imigração USA de hoje. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, batendo um papo aqui com o Rodrigo Silva da RS Accounting and Tax, falando do bicho papão, que às vezes não é tão ruim assim, que é a tributação aqui nos Estados Unidos. Rodrigo, que vem de um lugar muito bonito. Você vai querer assistir o próximo bloco para saber de onde é. Fica ali conectado, a gente já volta. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henricks Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa. Os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. Olha, eu acho que eu vou num throwback hoje nesse programa, porque o meu convidado, além de ser de São Gonçalo, para quem não sabe, eu sou desse lugar lindo chamado São Gonçalo. Lindo não, gente, horroroso. Não recomendo, mas eu acho que você não sabe, Rodrigo. Quando eu comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos, eu ia ser contadora. Olha. E aí, quando eu tive que... Eu arrumei um estágio no Museu de Arte Moderna de North Miami, e quando me botaram para fazer Cost Center Accounting, eu falei, isso aqui não é para mim, não, ó. Raspei fora. Rodrigo, já sabemos que você é de São Gonçalo. De que lugar de São Gonçalo? Não, de Neves. Olha aí, querendo quase fugir. Saindo de São Gonçalo, já chegando em Niterói já. Querendo fugir. Todo gonçalense fala que é de Niterói, né? É verdade, a grande parte. Qual o seu time de futebol? Flamengo, né? Apesar de não ser um grande amante do futebol, mas meu pai ficaria muito triste se eu falar que não, sou flamenguista. Você sabe que a maior raiva do gonçalense e do niteroense é ter que falar que ele é fluminense, porque é a designação correta. É verdade. Né? E fluminense não. Os fluminenses, os tricolores que me desculpem, mas isso daí vamos negar até o fim. Mas Rodrigo, que é fundador da RS Accounting and Tax,
Correto. que é uma empresa dedicada à tributação e contabilidade aqui nos Estados Unidos, conterrâneo. Eu confesso que eu já estou há um bom tempo querendo bater esse papo com um convidado como você, Rodrigo, porque eu acho que a parte contábil e tributária aqui nos Estados Unidos é uma que dá uma surra nos brasileiros, você não concorda? Não, e tem outra coisa também, né? Sempre falam que sempre tem que ter uma boa amizade com um bom advogado e com um bom contador. Ah, é? Pra mim, eu sempre falei que é o advogado mecânico. O mecânico, verdade. Também Né? tem que incluir nessa lista. Não, né? o mecânico ajuda. O contador também, você tá correto. É mecânico, contador e advogado. É, porque aí você tá completo, né? Não, mas amigo não, porque quando é amigo ninguém quer pagar. Esse é Você tem que ter a assessoria de um bom contador. Boa. Vou mexer com o profissional. Mas, Rodrigo, por que a assessoria de um contador aqui nos Estados Unidos é tão essencial? Então, primeiramente, devido à, claro, à tributação, ao cuidado que a pessoa tem que ter com o imposto de renda, com o país, com a questão mesmo se a pessoa tem interesse no futuro de compra de uma casa ou questão imigratória, tudo envolve a questão do imposto de renda. Então, é algo essencial que eu vejo para independente de questão de status migratório. É um essencial a todos. É um dever cívico de toda a pessoa que reside nos Estados Unidos. Você falou algo interessante porque o Código Tributário americano é um dos mais complexos do mundo. Tanto que agora eles estão querendo fazer um estudo de como está sendo feito a tributação na Estônia, a declaração de imposto, que na Estônia você faz a sua declaração de imposto de renda com uma mensagem de texto. É verdade. Né? No final do ano você recebeu, mas isso não é para favorecer o contribuinte, isso é para evitar evasão, é um fato, né? Mas aqui nos Estados Unidos, o Código Tributário americano é um que é incrivelmente opressor. Por quê? Ele reza que você tem que declarar toda a renda que você ganha de forma legal ou ilegal. E funciona assim mesmo, né, Rodrigo? Não, funciona. E até algo até estranho. Até às vezes tem pessoas que às vezes até lê essa informação. Tive um cliente, por exemplo, que ele me mandou isso. Ele falou, Rodrigo, tá aqui escrito realmente que até ilegal, até dinheiro de droga. Você tem que declarar. Você tem que declarar? Sim. Independente de qual foi a forma que você recebeu essa renda, sim, tem que informar para o IRS. Que foi como ai, meu Deus, foi Al Capone que foi preso, foi por evasão de imposto. O Pablo Escobar foi preso por evasão de imposto. Dentre os brasileiros, Hélio Castro Neves quase perdeu o green card dele, né? Por evasão de imposto. Mas o mais interessante é que você não precisa ser americano para ter que pagar imposto aqui. Não. Independente, como eu falei no início, independente de qual seu status migratório, você tem como fazer sua declaração de imposto. Por exemplo, lá no escritório, a gente atende muitas pessoas em todas as nacionalidades e pedindo o número de identificação como pessoa física, que é o IC number, que pode ser solicitado independente de qual lugar que você estiver e pode fazer sua declaração de imposto, ou aquele que, claro, deseja fazer a parte jurídica como empresa, também tem como fazer também. Então, assim, é algo que abrange com facilidade a todos fazerem. Infelizmente, tem pessoas que fogem de fazer isso. Pensam que é complicado, pensam que eu vou pagar um valor muito alto de imposto e às vezes não é. Então, às vezes, o ato de você procurar um profissional, que isso, Renato, é algo que infelizmente às vezes acontece. Infelizmente tem pessoas que às vezes querem ou procurar fazer por conta própria, ou às vezes quer se informar de maneiras erradas e acaba na hora se prejudicando muito mais. Se prejudica em questão imigratória, se prejudica às vezes na hora de adquirir um imóvel no futuro, porque querem fazer por conta própria. Então, o importante é ter um profissional seguindo, acompanhando, te mostrando de uma maneira correta como fazer a sua declaração de imposto e o melhor, salvando dinheiro. O planejamento tributário, no Brasil a gente fala evasão de imposto, né? É o jeitinho brasileiro. E aqui é um planejamento tributário. Porque o que acontece? Se a pessoa se torna cidadão americano, ela vai ter que pagar imposto na renda mundial dela para o resto da vida, independente do período de tempo que ela mora nos Estados Unidos. Correto. Mas muita gente desconhece o que é ser um residente tributário dos Estados Unidos. Você pode falar um pouco mais a respeito disso, Rodrigo? Então, a partir do momento que a pessoa já passa mais de um ano nos Estados Unidos, ela já é considerado já um residente fiscal.
Então, ela já tem que estar apresentando à Receita Federal Americana todo o seu rendimento que você teve no ano. Então, sim, por isso que eu falei, é muito importante sempre você procurar um profissional, entendeu? Eu me ponho à disposição, a mim e a minha equipe, sempre, para trazer essa informação da maneira de você fazer sua declaração de imposto da maneira correta. Você sabe, Rodrigo, que como a gente tem convidados aqui no programa, e o grande sonho do brasileiro é empreender nos Estados Unidos. É o maior mercado do mundo, não tem como. Você sabe que eu tive numa viagem à Europa recentemente. A Europa é um continente fantástico. Eu falo que as pessoas ficam ricas na Europa também, se trabalharem, mas é uma dinâmica diferente. Eu estava numa cidade, acho que estava na Eslováquia, e no domingo, ou numa segunda-feira, cheio de turista e tudo fechado. Eu falei, mas o povo está doido para gastar. Aí a única loja que estava aberta estava arrebentando de vender. E aqui não tem isso, né? Aqui quem quer empreender vai vencer se trabalhar. Mas quando eu escrevi meu livro, 99 Questions to Ask Before Starting a Business in the US, eu escrevi com um consultor empresarial, que não é contador, a gente falou muito dessa dificuldade que o pequeno e médio empreendedor tem nos Estados Unidos, principalmente o estrangeiro, de se profissionalizar e de crescer o seu negócio. Porque ele usa a conta da empresa como a conta dele. E nos Estados Unidos isso tem um termo que pode até abri-lo para problemas, né, Rodrigo? Você pode falar para a gente, porque eu acho esse tema fascinante. Então, a questão do empreendedor, quando começa a crescer o negócio, né? Quando eu até pego clientes na hora que começa a se desenvolver, eu já vi isso, eu sempre bato nessa tecla. Não se prenda em questão migratória simplesmente, porque eu conheço clientes que têm um capital financeiro enorme nas suas empresas e infelizmente ainda estão ilegais, mas se desenvolveram como empresários. Então, assim... porque o dólar é verde independente da cor do seu passaporte. Com certeza. Então, assim, sempre é bom. Por isso que o importante é você ter um contador. Por causa que a gente consegue detectar quais são as necessidades que aquela empresa teve. Ela consegue verificar se o empresário está usando a conta, misturando muito o que é negócio, o que é pessoal. Por exemplo, eu tive um caso, de um cliente que ele trabalhava com pintura. Ele chegava na sexta-feira, ele pegava o cheque, depositava na conta da empresa. Chegava no sábado, ele retirava todo aquele dinheiro num caixa eletrônico. Ia para balada. Gastava todo o dinheiro. E isso ele fez ao longo de todo o ano. Imagina eu pegar uma contabilidade de uma empresa desse tipo, como que eu vou apresentar as deduções? Não teve deduções. Ele não ia chegar em janeiro e eu perguntar, o que você retirou $600? E com o que você fez? Não lembro. Então, assim, por isso que é muito importante você ter um acompanhamento, para que não venha cometer erros que às vezes não tem como voltar para trás. Nós não temos a máquina do tempo, seria maravilhoso. Nossa, imagina! Para voltar e corrigir erros que já foram cometidos. Então, por isso, sim, é muito importante a pessoa ter esse cuidado, dividir o que é pessoal, o que é da empresa. Tem coisas que acabam, dependendo do tipo do empresário, que já não tem uma empresa que... eu uso a minha empresa, que isso é muito comum aqui. Eu uso a minha empresa para receber salário. Isso não existe, gente. Entendeu? Isso daí Infelizmente. Isso só acontece no escritório do Rodrigo. No Caça Legal Grupo só acontece, não. Entendeu? Mas peraí, eu acho que é importante a gente falar disso, que tem muita gente que está aqui nos Estados Unidos com visto de estudante ou com visto de turista. E para tentar trabalhar, acaba instituindo uma empresa para haver uma divergência, né? uma alternativa de como receber o dinheiro. E eu vou falar disso no último bloco, porque eu e o Rodrigo já veio munido de perguntas aqui que a equipe dele compilou de clientes. E eu acho importante falar o seguinte: você pode ser empresário e não trabalhar no seu negócio. Com certeza. E existe uma diferença, né? Porque se você institui uma empresa, mas você trabalha na empresa, você não está necessariamente cumprindo com as regras e isso pode ter um impacto imigratório. Mas do ponto de vista tributário, isso é permitido. Totalmente permitido. Então, assim, a partir do momento que você
cumpra, claro, com as obrigações, tanto federais como as estaduais, em questão de impostos, em questão de licenças e tudo mais, você estaria dentro da área de tributária, você estaria ok. E aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? A área tributária, como os Estados Unidos são os Estados Unidos da América, que é literalmente um agrupamento de estados. Federativo, né? Né? E aí você tem o governo federal que preenche certas lacunas, como, por exemplo, imigração. Você vai ter uma divergência entre certas agências, mas que o imigrante precisa preservar a situação imigratória dele a quase qualquer custo, né, Rodrigo? Não, acaba acontecendo isso, né? Até porque os órgãos, eu falo isso muito até para os clientes, né? Os órgãos do governo são muito independentes. Sim. Então, se na hora você se focaliza por exemplo, somente na imigração e esquece do IRS, você vai estar em falha com a IRS. Vai. E o IRS você vai estar bem com a imigração. Então, na hora, você tem que sempre, como eu falo, retorno novamente, ter um acompanhamento profissional para saber tentar ajustar de uma maneira legal cada área para que você não venha ter problemas no futuro. E o IRS nada mais é do que o cobrador mais poderoso do mundo. Sim. Porque os Estados Unidos e o Brasil hoje têm uma parceria de de integração, né, de dados a nível tributário, né, Rodrigo? Sim. E o objetivo deles é cada vez mais evitar a evasão de imposto, porque precisam do dinheiro. Sim, com certeza. Se o cliente, né, por exemplo, que tem movimentação financeira fora dos Estados Unidos, tem que fazer essa informação no seu imposto de renda. Então, independente de qual área que... eu tenho rendas no Brasil, eu tenho propriedades no Brasil, isso também tem que ser informado nos Estados Unidos. O governo americano gosta e quase que exige que o estrangeiro faça esse informe nos seus impostos quando tem movimentação no exterior. Rodrigo, lá na RS Accounting and Tax, que você tem clientes nos Estados Unidos todo, que eu me lembre, mais de 18 estados você tem clientes incorporados. Qual é o erro mais comum que você acha que o brasileiro que está vindo empreender aqui pode evitar e ainda assim dar com os burros na água? Olha, os erros que a gente se encontra bastante é a forma que quer... Primeiro, usar o termo que você usou uns minutos atrás, o jeitinho brasileiro. E, Rodrigo, para encerrar esse bloco, que a gente já vai responder perguntas, brasileiro que está vindo empreender nos Estados Unidos, qual é o erro mais comum que ele comete na parte tributária e que poderia ser evitado se ele tivesse chegado ao Rodrigo lá na RS Accounting antes de fazer a besteira? Então, primeira coisa, não deixar de fazer imposto de renda. Esse é o coisa, porque... Algo que eu vejo bastante é pessoas que são mal aconselhadas a não fazer declaração de imposto. E aí, quando aparece uma oportunidade migratória, às vezes tem que fazer 10 anos, 15 anos de impostos, porque perderam a oportunidade para fazer. Você falou disso, eu lembrei do seguinte, quando teve o Covid, empresários qualificavam para certos auxílios do governo, independente do status imigratório, e não conseguiram receber o auxílio porque a situação tributária estava uma zona. Não, e algo mais. Nesse caso, você lembrou, teve muitos que, além disso, fizeram seus impostos, sempre pediram para os seus contadores, declare o mínimo possível. Coloca aí que eu perdi dinheiro. Bota que eu perdi dinheiro. Prejuízo total. Mas quando apareceu uma oportunidade dessa, muitos na hora, meu Deus, eu declarei muito pouco, não vou qualificar. Então, por isso que eu tenho que sempre tomar cuidado de fazer da maneira correta. Então, assim, a primeira coisa, claro, fazer a declaração de imposto. Segunda coisa é fazer o imposto com cuidados também imigratórios no futuro. Como a doutora Renata me falou nos bastidores, ela pega muitas pessoas que apresentam impostos na hora de uma entrevista de uma maneira errada. Sim. Então, coloca que é casado separado e são casados, então tem que fazer junto. Tem pessoas que na hora fazem como mães e pais solteiros. Então, quando aparece numa entrevista migratória com um imposto, com uma pessoa sendo casada, um imposto desse tipo, na certa, dá problema. Dá então, ruim. Isso em bom carioquês, dá ruim. Dá ruim. Eu ouvi um mentor meu no direito falar que o imposto de renda é o raio-x da vida da pessoa.
Raio-X em formato de números. E eu acho que isso é bem verdade, Rodrigo. No próximo bloco, a gente vai estar aqui falando de imigração e tributação com o Rodrigo da RS Accounting and Tax, eu, Renata Castro, e com perguntas. Fica ligado. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou um especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. The best of Brazilian cuisine for over 10 years. The new Picanha Brazil in Margate offers the best taste of Brazil in the United States. Serving authentic Brazilian cocktails, several different blends of salads, traditional special cuts of meat, and irresistible desserts. Come to join us at the new Picanha Brazil and satisfy your Brazilian food craving. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa. Os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. E agora, para responder as perguntas que foram compiladas pela equipe da RS Accounting and Tax, Rodrigo, vai com calma. Vai com calma, porque acontece com você de sair numa festa e a pessoa fala, não, tenho só uma perguntinha para você de imposto? Na verdade, acontece além disso, não só em festa, em qualquer lugar. Eu sou de igreja, então o que me para mais no meio do culto, às vezes, é... Posso fazer uma perguntinha sobre Mas contabilidade? você sabe por quê, né? E aí, pronto. É porque a pessoa se arrependeu de não pagar imposto ali na igreja mesmo. Com certeza. E aí pronto, aí vai de uma pergunta, vai para 5. Vai para 5, é isso aí. Mas então, eu gosto. Eu tô preparada para as perguntas do Rodrigo. Rodrigo, qual é a primeira pergunta que a sua equipe lá na RS Accounting mandou? Então, a pergunta que nós escutamos bastante e vai ser desafiadora para você. Ok. Olha o momento gladiador. É para o público que tem visto de estudante. É o que temos bastante no momento, né? A pergunta seguinte é: fiz meu imposto de renda, fiz meu IT number, tenho visto de estudante. Quais as consequências para o meu visto de estudante? Vou respirar aqui um momento. É importante esclarecer para quem está assistindo a gente na Band Internacional que quem tem visto de estudante não pode trabalhar no geral.
em circunstâncias muito limitadas e específicas, ele pode trabalhar. Então, quando a pessoa tem uma empresa, ela não está cometendo uma violação do seu status de F1, do visto de estudante, ou do M1. Mas se ela está trabalhando ativamente na gestão e prospecção dessa empresa, é uma violação do seu visto. Então, depois do fato, a máquina do tempo não rola, já era. Aí você vai ter que explorar possibilidades, em alguns casos, de receber o seu green card no Brasil. Porque se você violou o seu status de estudante, você ainda assim pode receber um green card por trabalho, mas você precisa passar pela entrevista consular. No entanto, antes de fazer as orelhadas, procura o aconselhamento tributário e legal para que você possa explorar a possibilidade de trabalhar legalmente. Se você tem uma empresa e você está com um visto de estudante, a melhor maneira de você se insular, primeiro, é não trabalhar. É claro. Mas segundo, é você ter um empregado registrado nessa empresa para evitar qualquer tipo de problemas com a imigração. E qual a outra? Não foi tão... Foi médio, né? Foi quase um fla-flu, quase. Clara, a pergunta aqui agora, no momento atual, que eu escuto bastante é: quero empreender nos Estados Unidos. Quero abrir minha empresa nos Estados Unidos e quero obter o green card através dela. Qual é o valor? Quais são as exigências da imigração? Então, é uma pergunta que eu tenho escutado bastante no momento agora. E, Rodrigo, quando a pessoa quer morar nos Estados Unidos, nem sempre o green card vai estar disponível como primeira etapa. O programa EB5 permite que empreendedores de qualquer cidadania abram um negócio com um investimento mínimo de quase $900 mil ou 1,1 milhão, dependendo da área que o negócio vai acontecer, e se esse empreendedor vai gerar 10 ou mais novos empregos. Você, como empresário, sabe que ter 10 funcionários nos Estados Unidos é tarefa para os valentes. É um desafio. É um desafio, porque a mão de obra aqui tem um custo muito maior do que a mão de obra no Brasil. Algumas pessoas, quer dizer, um grande número de pessoas tem vindo para os Estados Unidos e para empreender e tem ganho um green card por habilidades excepcionais dentro do programa EB2 National Interest Waiver. Então, para essas pessoas, o green card é uma possibilidade, o green card para habilidades extraordinárias. Agora, para quem não pode vir com um green card de cara porque não qualifica, tem vistos como o E2 para brasileiros de dupla cidadania. Tem algumas opções, mas, repito, antes de vir, porque o que a pessoa faz? Ela vem e depois planeja. Antes de vir, faça um planejamento com acompanhamento de um advogado e também de um tributarista. Eu adorei bater um papo aqui com o Rodrigo, da RS Accounting and Tax. Eu sou Renata Castro, aqui no Conexão Imigração USA. Fiquem conectados, porque terça-feira que vem, aqui na Band Internacional, antes do Jornal da Band, eu falo mais do sonho mais importante de todos, o seu sonho americano.